quantos que estão aqui, pregadores e quem sou empregador, que quando me vê diz, eu quero ser como ele, eu quero chegar onde ele chegou. Eu recebo mensagens, perguntas essas, como é que faz para chegar onde o senhor chega? Quando eu tenho tempo eu respondo assim, quer chegar onde eu cheguei? Passe por onde eu passei. Vou falar de novo, quer vencer? Conheça o calor da batalha. Carregue cicatrizes no corpo. Eu só conheço um obreiro quando eu vejo ele com cicatrizes, porque ele foi forjado, passou pelo deserto e sobreviveu. Deus ajuda o fraco. Deus não consegue ajudar o covarde. Vou falar de novo. Deus ajuda o fraco. O fraco ele pega pela mão, ele salta a muralha. Mas o covarde Deus vomita ele. Nem sempre numa guerra vence o mais forte, mas sempre vence o mais corajoso. O senhor é louco, pastor? Não, chegando no céu, bate um papo com Davi. Pergunte para Davi se ele tinha força para vencer Golias. Pergunte se ele tinha estrutura física para encarar Golias. Se ele tinha uma espada pesada igual a de Golias. Ele não tinha força, mas ele tinha coragem. Quem tinha espada não tinha coragem de encarar Golias, que era tudo covarde, um exército inteiro. Precisou um menino com coragem. Que nesta noite caia sobre você uma unção de coragem. Uma unção de coragem. Que quando você sair por aquela porta, eu profetizo, na rua da sua casa não vai sobrar Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha, obra de feitiçaria. Não tem homem na terra, não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu capaz de tirar aquilo que Deus te deu. O único inimigo capaz de derrotar você é você mesmo. Se você não acreditar em si mesmo, quem vai acreditar? O problema dessa geração, chamada geração milênio, esses meninos novos, essa faixa etária de 15, 16, 17, 18 anos, chamada de geração Nutella, é que eles são forjados nas escolas por pseudos mestres, que não são mestres, são manipuladores de mentes, que fala para o menino, seu pai tem que te aceitar, sua mãe tem que te aceitar. Se a sua mãe falar qualquer coisa para você, leva ela na polícia. Leva o seu pai lá no não sei se ainda tem um educandário. Leva ele lá no, como é que chama esse pessoal que cuida no conselho tutelar. Uma geração fraca. Você acha que eu estou falando muito? Tenta tirar o celular da sua filha de 16 anos. A senhora vai ver o inferno inteiro se levantar. A senhora vai ver entrar dentro do corpo dela o anticristo, a besta, o falso profeta, tudo junto. Uma geração que não aguenta nada. Uma geração que não foi forjada. Uma geração covarde. Mas a minha geração, ainda temos alguns aí remanescentes, é uma geração de cabra macho, de mulher poderosa. E tudo isso no poder do Senhor. O problema é que toda grande guerra, mesmo depois que você a vence, ela deixa sequelas. E aquelas lutas de 2013 me deixaram sequelas. Porque eu assisti em loco, eu chegando na minha igreja na cidade de Franca, pastor. E dentro do meu carro, eu, minha esposa, as duas filhas mais novas, uma de 9 e uma de 8 anos. E subiu em cima do carro 50 homens e mulheres pelados, esfregando os órgãos genitais na cara das minhas filhas. E a polícia do lado assistindo tudo e não fazendo nada. Quando fui reclamar, a polícia, mas eles gritam, eles depois processam a gente, vai falar que a gente é homofóbico, que a gente é o demônio. E a minha família padeceu tudo isso. Eu aguentei. Mas quando eu vi minhas filhas terem que ter tratamento psicológico por 5 anos, a mais velha até hoje faz sessão de terapia. Quando eu vi a minha esposa dormir 2 anos sentada, porque ela tinha uma crise, uma doença psicossomática chamada, oh meu Deus, me ajuda aqui, chamada, calma que já vem, síndrome do pânico. Quando ela deitava, a glote fechava e ela acordava com ânsia de morte. Corri com ela para o hospital 4 vezes. 2 meses, 2 anos dormindo sentada à base de Rivotril. Quando eu vi as nossas igrejas fechando, eu falei, Deus, eu aguento, mas não deixa tocar na minha família. Quando eu vi tudo isso, eu falei, Deus, me ajuda. O Senhor falou comigo, Marco, não é você aí. E Deus me falou uma coisa que eu nunca esqueci.
Alguns homens e mulheres eu os levanto e eu os transformo em algo maior do que aquilo que eles são. Eu falei, me explica, o Senhor disse, o que você representa é maior do que aquilo que você é. Eu falei, por quê? O Senhor disse, você é Marco Feliciano, tem uma família. Você e sua família vivem bem. Mas tem milhões de pessoas olhando para você. Se você fracassar, se você cair, se você tombar, se você der um mau testemunho aqui, se você recuar, o mundo inteiro vai ver que a força evangélica não presta para nada. Então eu tive que calçar a cara, arrumar força onde não tinha e encarar tudo aquilo. Muitos aqui assistindo, você nunca se perguntou como é que ele aguenta tudo isso? Não, nem eu sei como é que aguentei tudo aquilo. Eu sei que foi por um ano. No final daquele ano, eu entreguei a presidência, cumpri meu papel e me tranquei dentro de casa. E vivi um período que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Eu conheci a depressão. Eu conheci a tal da depressão profunda. Que para mim, pregador pentecostal, até então era só obra do diabo. E eu, pregador pentecostal, expulsava e não saía. Descobri então que não era obra do diabo. O diabo até tinha participação. Mas descobri que a pessoa que está em depressão profunda, se ela não tiver ajuda de profissionais da mente, se ela não tiver uma família estruturada que apoie, e se ela não tiver irmãos de fé que a abracem, a pessoa pode cair dentro de um buraco e não sair mais. Tudo isso foi me destruindo por dentro. E aí vem o pior problema de todos. Pergunte qual? Eu não tenho para quem contar. Porque todo mundo espera uma palavra de Deus que venha da minha parte. Todo culto que eu sou o pregador. Pode estar quem for no púlpito, eles me vêm chegar, não, deixa o pastor Marco pregar. Às vezes eu vou para ouvir e não me deixam ouvir. Porque você se torna um rio de águas vivas, você vai dando, você vai distribuindo. E o que as pessoas não conhecem sobre a unção, aprenda hoje, a unção, ela é algo tão sobre-humano, que ela vem na hora em que você será usado. Você pode estar um caco, agarrou o microfone e vira um leão. Terminou de pregar, terminou de cantar, a unção é como uma capa, ela sai. E aí vem a vida real. Aí o pastor que expulsou demônio no culto à noite não consegue entender porque ele não dorme de noite em casa. A unção te blinda da morte, mas ela não te blinda da dor. A unção não deixa o diabo te matar, porque enquanto houver um prazo estabelecido por Deus em uma missão que você tem que ser cumprida, a morte não pode te tocar. Mas o Senhor não diz, eu não vou te livrar da ansiedade, não vou te livrar do medo, não vou te livrar da angústia. A angústia, o medo, o sofrimento, você vai ter que aprender a conviver com ele. Serão fantasmas que vão te atormentar. E eu estava assim. Como não podia contar para ninguém, não podia postar no Facebook, não podia postar em nada. Amigos viriam de todos os lugares, mas nessa hora a gente não quer ver ninguém. Eu não acreditava no que eu estava vivendo. Eu queria me trancar no quarto, ficar deitado naquela cama, não queria tomar banho, não queria me trocar. A comida perdeu o sabor. O perfume perdeu o cheiro. As cores perderam o brilho. Para mim todo dia era cinza. E eu fui morrendo por dentro. Minha família desesperada. E eu dizendo, não fale para ninguém. Ninguém vai entender. Um amigo que mora do outro lado do oceano, mora lá em Jerusalém, um empresário, ficou sabendo, que a minha esposa comentou com a esposa dele, são amigas, mulher comenta com amiga, e por fim ela conseguiu entrar no meu quarto e falou assim, ó, é o seu amigo de Israel, fala com ele. Eu não queria falar, fala com ele, é falta de educação não atender. Quando eu atendi, ele falou, amigão, estou te mandando um presente, passagem para você, para sua família toda, para vocês virem passar comigo um tempo aqui em Israel, tudo por minha conta, avião, hotel, comida. Eu não quero ir. Falou, por você tudo bem, você já conhece, pela sua família. Aí juntou todas as filhas e a esposa na minha frente com aquele olhinho assim de cachorro quando tá... Chegaram até a brilhar, acho que elas pingaram colírio no olho, que eu cheguei a ver lágrimas.
Aí eu fui vencido. Eu falei, então tá bom, eu vou. Fizeram festa e eu fui para Israel. Cheguei em Israel, me colocaram no hotel chique, eu não saía do quarto para nada. As meninas saíram, eu não saía. Um dia saiu todo mundo, eu estou lá dentro do quarto. Daqui a pouco bateu na porta do quarto. Quando eu abri, achei que era a camareira. Tinha um rabino messiânico, gordinho, fofinho, com uma barba tão fofinha, parecia o Papai Noel. A barba dele vinha aqui. Um olhinho pequenininho, as bochechas rosadas, um óculos redondinho. Sabe aquela figura encantadora? Eu olhei para ele, ele sorriu para mim, ele falava português. Ele disse, estou aqui amando do seu amigo. E eu falei, o senhor veio fazer o quê aqui? Eu vim te dar uma brahá. Eu falei, brá o quê? Brahá. Eu falei, o que é isso? Eu vim fazer uma reza por você, uma oração. Eu falei, mas não tem nem mais nem menos. Ele falou, seu amigo pagou. E ele foi entrando dentro do quarto. Meu amigo é judeu. E os judeus pagam para outros e orar na casa dos outros. E quando o homem foi entrando, ao invés dele só entrar, ele agachou antes de entrar, enfiou a mão de cá, pegou uma coisa de cá, outra de cá. Quando ele entrou, ele tinha um saco desse tamanho na mão, cheio de fitinha vermelha. Um saco de fita vermelha. E na outra, uma lata de 5 litros de azeite de oliva. Eu olhei o azeite e me deu medo. Porque a gente, quando vai orar por alguém, a gente leva um vidrinho pequenininho. A gente molha o dedinho. Eu falei, meu Deus, 5 litros de azeite. O que esse homem vai fazer? Vai me afogar com esse negócio aqui. Ele falou, senta aqui. Ele fez uns negócios lá, parecia macumba. No caso, seria uma boa cumba. Parecia uma boa cumba. E ele me deu uns passos, uns negócios deles lá dos judeus. Ele falou, e aí, melhorou? Eu falei, não. Ele pegou as fitinhas vermelhas, amarrou no meu dedo, amarrou no braço, amarrou, eu parecia uma boneca. Eu falei, e aí, funcionou? Eu falei, também não. Ele pegou óleo, ele ungiu minha testa, minha orelha, a ponta do nariz, a boca, ele foi ungindo, ele falou, opa, calma, tá aqui, até aí tá bom. Aí ele saiu ungindo o quarto inteiro, ele ungiu o quarto inteiro, foi meia, ele gastou 2,5 litros de óleo. Eu falei, que coisa doida. Quando ele terminou, ele falou assim, e aí, funcionou? Eu disse, não. Ele coçou a cabeça atrás do kippá, aquele chapéuzinho que eles usam. Ele falou, então, plano B, preciso tirar você daqui. Eu falei, eu não vou sair daqui. Ele falou, vai, porque senão eu tenho que devolver o dinheiro para o seu amigo. Eu falei, e eu com isso? Ele falou, e aí que eu tenho que cuidar dos meus filhos. Você precisa ir, senão você... É pecado, a Bíblia diz, quem pode fazer o bem não faz, peca. Ele agarrou minha mão, pastor, e saiu me arrastando no meio do hotel. Me colocou dentro do carro dele. E ele fez uma viagem comigo em Jerusalém que eu nunca tinha feito. Então isso eu gostei. Ele saiu por trás de Jerusalém, subiu no alto de uma montanha. Jerusalém é cercada por 7 montanhas. Em uma das montanhas ele parou, o vento soprava, o sol ardia, mas a visão era incrível. Eu via a cidade de Davi, a cidade antiga inteira. Eu via o cemitério de Jerusalém. Eu via o jardim do horto, o Monte das Oliveiras. Eu via o Domo da Rocha. Eu via aquela cúpula dourada. A visão era linda, parecia um quadro. Aí ele falou comigo, senta aqui que eu quero te dar um ensinamento. Sentei do lado dele, ele do meu. Eu falei, qual é o ensinamento? Ele falou, já te falo. E ficamos 10 minutos, 20. Eu olhava para ele e disse, meia hora, 1 hora. Eu olhava ele. Eu já não estava aguentando, o sol estava me fritando na muleira. Aí ele olhou para mim, fez assim, com os olhos pequenininhos. Você está com calor? Eu disse, não, eu tô derretendo aqui. Ele falou, que bom. Eu falei, que bom por quê? Ele falou, agora eu posso começar a te ensinar. Eu falei, você vai me ensinar o quê? Ele falou, se você pudesse recitar um versículo da Bíblia para esse momento de calor agora, que versículo você recitaria? Foi instantâneo. E eu gritei bem alto, assim como a corça anseia pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Ele olhou para mim, pegou aquela barba e começou a fazer assim. Ele olhou e disse, o que Davi está falando aí? Eu disse, Davi está falando que está com sede. Por isso que ele está correndo atrás da água, igual a corça corre atrás da água. Ele olhou para mim e disse, você tem razão. Ele disse, mas você sabe que os textos da Bíblia têm várias interpretações, né? Eu disse, sim. Foi esse e tem outro. Eu falei, qual outro? Ele falou, se eu te falar que Davi não está com sede de água.
Eu falei, como assim? Aí me despertou a curiosidade. Ele disse, Davi não está com sede de água. Eu falei, então me explica. Ele falou, tem que te contar a história do ponto de vista nosso, judeu. Nós conhecemos a Bíblia como vocês não conhecem. Você sabe por que Davi estava falando da corça? Eu disse, não. Ele disse, porque Davi foi caçar uma corça. E Davi foi caçar uma corça porque ele tinha problemas na sua família, problema com o pai. O problema dele com o pai era tão grande que ele queria ser aceito pelo pai. Você sabe que Davi tinha problema com o pai dele, né? Lembra do dia que o profeta entrou na casa de Jessé o belemita? Os velhos estavam lá. Cadê Davi, o mais novo? Não era para o mais velho estar na roça e o mais novo tá em casa? Mas o mais novo está na roça e o mais velho está dentro de casa. Davi sofria rejeição dentro da família. E outro dia eu volto aqui para tentar explicar para vocês o motivo da rejeição. Por conta da rejeição que ele sofria com a família, ele queria se autoafirmar para o pai. De que forma? Chamando a atenção do pai. E como é que os meninos judeus chamavam a atenção dos seus pais naquela época? Caçando e levando uma iguaria para os pais comerem. Alguém lembra de Isaac? Quando estava cego, chamou Esaú e falou para ele, prepara uma caça para mim. Os pais amavam falar que os filhos eram caçadores. Era como se fosse hoje o pai falar que o filho é um jogador de bola. Naquela época era caçador. Então Davi, ele quer surpreender o pai dele. E ele faz o quê? Ele faz um checklist na cabeça. Meu pai tem boi, então carne de boi ele já tem. Carne de vaca ele já tem. De bode ele já tem. Carne de ovelha ele já tem. Então meu pai só vai se surpreender se eu caçar uma caça que é exótica. E qual é a caça mais difícil de se pegar naquele deserto? Uma corça. Pergunte por quê? Ela é ágil. Ela corre demais. Não há quem pegue uma corça em uma carreira. Então Davi, como caçador, vai em busca desta corça. E como caçador, ele vai através de pegadas. Ele vai procurando nas montanhas. Ele vai procurando pelos matinhos quebrados. Ele precisa de sinais de que há uma corça naquele caminho. O rabino me disse que ao longe Davi avistou a corça. E quando ele avistou a corça, ele deitou na mata, com medo do barulho chamar a atenção da corça, ou o cheiro dele ser levado pelo vento, porque a corça é muito arisca. Se ela perceber, ela vai dar um pinote, vai correr e ninguém vai conseguir pegar ela. Quando Davi está se espreitando, se esgueirando para tentar se aproximar a uma distância que ele pode dar uma flechada na corça, o rabino disse que apareceu um outro predador na história. Apareceu um leão. O leão da montanha. E quando Davi viu o leão, Davi sabia que com o leão não dá para brigar. O leão vai pegar a corça primeiro do que ele. Só que Davi olhou o tamanho da corça e viu que a corça pesava entre 200 e 250 quilos. E o leão estava muito longe da casa dele, então o leão não ia conseguir arrastar a corça. Ele ia matar a corça, ia comer um pedaço, ia arrancar um pedaço bom para sua família e ia sobrar o restante. Então Davi ficou à espreita, esperando a caça do leão, porque quando o leão terminasse, Davi pegava o que restava e levava para o pai dele. Então imagine a cena, a corça está à frente, o leão aqui e Davi atrás do leão. O leão também é um caçador, e ele sabe que não pode se aproximar da corça de qualquer maneira, senão ela percebe e vai correr. A corça corre mais do que o leão, só que o leão tem mais resistência do que uma corça, porque ele é forte. E o leão tem um dom, me disse o rabino, pergunte qual? O seu olfato. Quando ele sentir o cheiro da corça, a corça pode ir para os quintos dos infernos, que ele vai até o inferno pegar ela. Ele não precisa enxergar a corça, porque quando ela começar a correr, ela vai correr porque vai ver o leão, e quando ela ver o leão, ela vai se desesperar, ela vai sentir medo. E quando ela sentir medo, o organismo dela vai liberar umas enzimas. As enzimas vão sair no suor e vai ficar um rastro invisível. O leão não precisa ver a corça, ele vai só no fungando. Ele não está vendo ela, e Davi sabe que o leão sabe onde a corça está. A corça sobe a montanha, desce a montanha e desaparece. E o leão vai no trote dele, correndo, sentindo o cheiro. E Davi atrás do leão. Ele contou que de repente Davi chegou numa colina. E quando ele olhou lá para baixo, tinha um ribeiro de águas. E quem é que está na frente do ribeiro? O leão. O leão está na frente das águas, olhando de um lado para o outro, buscando o cheiro da corça. E o cheiro sumiu. Como o cheiro sumiu, o leão tem que usar o instinto, ir para a esquerda, para a direita ou voltar para casa. Ele vai agir por sorte. E Davi ficou observando aquilo. E quando o leão foi embora,
Davi desceu a colina porque estava cansado e foi beber água. E o rabino diz que quando Davi estava bebendo água, o leão já tinha ido embora, Davi escuta um barulho em uma moita, pertinho dali. E quando ele olha para a moita, de trás da moita levanta uma corça. Só que interessante, a pele dela está diferente. Davi viu que a pele da corça estava brilhando. Quando ela ficou em pé, ela se sacudiu. E quando ela se sacudiu, jorrou água para tudo quanto é lado. Davi poderia ter pegado a flecha e matado a corça e levado para casa. Mas o ensinamento que ela deu para ele eternizou ela num salmo. Além de não matar a corça e deixar ela ir embora, ele disse: eu aprendi com você. Davi sentou debaixo de um zimbro e escreveu o Salmo 42. A corça não suspirava por água porque ela estava com sede. Ela suspirava por água porque ela conseguiria ficar invisível nas águas. Quando ela chegou nas águas, o leão não estava vendo. Ela mergulhou nas águas. E quando ela mergulhou nas águas, ficou invisível. A água, a correnteza, levou o cheiro dela embora. A água levou o suor dela embora. A água levou o medo dela embora. E o leão, quando chegou, não sabia para onde a corça tinha ido e foi embora. O rabino me disse: Davi não estava com sede de água, ele estava com sede de justiça, porque a vida era injusta. São muitos leões que nos caçam diariamente, no trabalho, na família, nos vizinhos. Não se escandalize, na igreja. Vou reafirmar, na igreja. Você sabe qual é a pior ferida para ser curada? É a ferida religiosa. É a ferida causada pela religião. Quando aquele que deveria te proteger te machuca. Quando aquele que deveria te apoiar quer ver sua morte. Quando aquele que você chama de pai, porque a palavra pastor, presbítero, evangelista, papa, padre significa pai. Quando o pai deveria te amar, porque o pai dá a vida pelo filho, o pai sonha em ver o filho ser melhor do que ele. O sonho do pai é ter orgulho do filho e falar: esse é meu filho. Eu não sei vocês, mas eu cresci no ministério onde eu tinha um pai, mas era um pai abusivo. Era um pai que não me amava. Era um pai que tinha ciúmes do meu brilho. Era um pai que, quando via Deus me usar, fazia de tudo para arrancar minhas oportunidades, me tirar do púlpito. Era pai, mas era um pai abusivo. Um pai que possivelmente foi abusado por outro pai, foi abusado por outro pai. Mas essa desgraça, dessa corrente de maldição tem que ser quebrada. Tem que ser quebrada, e só a maneira de ser quebrada. Pergunte como? Você precisa se esconder. O rabino me deu uma única palavra, e aquela palavra entrou na minha alma e me curou da depressão. Ele falou para mim: o que salvou a corça foi um mergulho. E ele disse para mim: mergulha. Você não quer uma chave que vai virar a sua vida? A chave é essa: mergulha. Pastor, mas não, eu sou da moda antiga, eu sou daqueles que eu prefiro ser um herói morto do que um covarde vivo. Isso é coisa de historinha de filme de bang bang. Você tem que ter sabedoria. Se dá para escapar da morte, escapa. Se vê que não dá para enfrentar aquela luta, recua, pede um tempo. Não vai além das suas forças, que se você for além das suas forças, você vai morrer.